Terceira parte do meu vídeo sobre o meu testemunho. Eu quero convidar você, se não viu o segundo vídeo ou o primeiro, assista o primeiro vídeo, o segundo, esse aqui é o terceiro vídeo, creio que vamos ter aí o quarto vídeo também, né? Eu creio que não vai dar para falar tudo aqui em 15 minutos, no máximo 15 minutos vai ser esse vídeo. Sou o pastor William Guedes, para quem não me conhece, sou pastor aí há 27 anos, eu completei agora dia 31. Eu estou gravando esse vídeo dia 30 de dezembro, então amanhã, dia 31 de dezembro, eu completo 27 anos de pastoreio e agora em 2025, 30 anos de vida cristã. Mas é um prazer falar com você. Eu sou um pastor dedicado ao estudo da palavra, então eu sou um pastor que amo ler Bíblia, amo estudar a palavra de Deus. Tenho me esforçado mais para orar, certo? E jejuar, que é algo que muitas pessoas têm muita dificuldade. Muitos têm dificuldade para ler a palavra, outros dificuldade para jejuar. E em outro vídeo nós vamos falar sobre o assunto da oração. Creio que esse ano, 2025, pode ser que Deus coloque no meu coração para a gente falar muito sobre oração. Mas vamos falar aqui do meu testemunho. A segunda parte eu parei aí falando da minha conversão, mas eu quero voltar um pouquinho bem próximo da minha conversão, quando o meu discipulador era a única pessoa que confiava em mim, era a única pessoa que não desistia de mim. Devido eu beber, devido eu farrear, devido eu não ser um bom filho, né, no sentido de fazia minha mãe perder noite, meu pai perder noite, a minha esposa ficar me procurando. Várias vezes a minha esposa saía de táxi me procurando dentro de Goiânia, porque eu estava nos bares da vida, jogando sinuca, bebendo, Deus sabe onde eu estava. Então, o que acontece? As pessoas não confiavam em mim mais. Eu não era uma pessoa confiável nesse sentido, certo? Então, eu era uma pessoa desvalorizada, desmoralizada, não tinha moral, não tinha credibilidade como marido, como pai, como pessoa, era visto como uma pessoa de má índole. Os piores elementos do bairro, eles iam para minha casa porque eu era muito bom para dançar hip hop e eu ensinava eles. Então, assim, para mim estava tudo normal, a forma como eu estava vivendo. E a esposa do meu discipulador, o filho do meu discipulador, falava para ele: larga a mão do William, o William está bebendo. O filho do meu discipulador também não era cristão na época, e hoje é um pastor muito usado por Deus, ali no sul de Minas Gerais. Ele falava também: pai, aonde eu vou, o William está. Então não compensa eu só perder tempo. A minha mãe, meu pai, chegou a falar para ele: larga a mão do William. A minha esposa falava: pelo amor de Deus, não vem aqui em casa mais, larga a mão do William. Aí sabe o que ele fazia? Chegava em mim e falava assim: você quer que eu pare? E eu falava: não desista de mim, não desista de mim. E foi isso que ele fez. Por isso que no dia que eu me converti, quando para quem não posso falar agora, porque eu já falei na segunda parte aí, na hora que eu aceitei Jesus ali, quando eu voltei para casa, naquele momento o meu discipulador estava orando por mim. Fui visitar ele no outro dia, depois da noite que eu aceitei Jesus, e ele falou para mim assim: olha, William, que hora que aconteceu isso? Eu falei para ele: era 1h45 da manhã. Ele: pois é, eu estava orando por você nesse horário. Então, vale a pena interceder, vale a pena orar. Então, continuando. Após a minha conversão, eu parei aqui falando no dia de domingo. Meu cunhado sempre me chamava para jogar sinuca, né? Eu falei aí do testemunho sobre o Nelson Ned, que ele apareceu no Gugu, no Domingo Legal, e Deus usou ele para falar comigo. Quando foi à noite, eu falei para minha esposa: hoje eu vou para a igreja, porque eu tinha ido 2 vezes na igreja cristã evangélica, ali no bairro onde eu morava. O meu discipulador, ele me levou lá. E aí eu fui lá, algumas pessoas já me conheciam, eu cheguei com a Bíblia na mão, e a maioria falava: você é filho na fé de Tio Eliaquim, né? Eu falei: sim. Só que eu estava com um hálito muito forte de bebida, porque eu havia bebido muito no dia de sábado, de 1h da tarde até 1h45 da manhã. Então eu bebi muito. E aí o que acontece? Eu estava com um hálito forte. Ao chegar ali, os primeiros irmãos vieram me cumprimentar, e eu falei para eles: olha, eu quero conversar com você. Aí chamei 2, aí veio 4, né, 4 irmãos. E eu falei para eles: olha, eu estou aqui hoje
porque eu aceitei Jesus essa noite, eu ainda não tinha feito isso, e eu quero a ajuda de vocês, eu quero que o pastor faça o apelo, eu quero ir na frente. E assim aconteceu, o pastor fez o apelo, eu fui na frente. Quando terminou o culto, o pastor Divino, na época ainda não era pastor, era membro da igreja, líder do jovem, ele era solteiro, um jovem de 35 anos solteiro, ele falou, mano, eu vou te levar na sua casa, para poder saber onde é. Pode? Posso. Aí foi ele e outros irmãos me levar em casa. Ao chegar lá, despedimos e tal. No outro dia, né, eu estava trabalhando, eu tinha dado meu telefone para um deles, né, especificamente para o pastor Divino, e ele pegou, me ligou, era 10 para 6 da tarde, eu fechava a loja, a empresa 6 horas, fechava o caixa, saía 6h20, 6h30 da empresa, eu era gerente de uma empresa do básico acabamento ali no Jardim América, em Goiânia. Ele me ligou e falou assim, olha, eu não vou sair da sua casa enquanto o senhor não chegar, você não chegar. Certo? Eu vou ficar aqui, eu e mais 2 irmãos, nós vamos para sua casa, nós não vamos sair da sua casa enquanto você não chegar. Você chega a que hora? Eu falei, 7h15 eu estou chegando, porque eu ia de bicicleta 12 quilômetros para o trabalho, né? Para quem conhece Goiânia, Jardim América, Jardim Olímpico, setor Santa Luzia. É 12 quilômetros ali. E aí, quando deu a hora de eu ir embora, eu falei, moça, eu vou embora, porque aqueles machos lá com a minha mulher, menino, eu vou sim. Quando eu cheguei, estava lá na porta da minha casa, do lado de fora, me esperando. Entrei. Quando foi na terça-feira, de novo, ele me ligou, falou, mano, hoje é dia de grupo familiar, e você vai para o grupo familiar, nós vamos esperar você tomar banho, nós vamos esperar você jantar, e nós vamos, era ele mais outro. Ficou lá sentado, esperando eu jantar, tomar banho e tal. Fui para o grupo familiar, certo? Quando eu participei do grupo familiar, era em uma residência, que já de um casal que também eram filhos na fé, do mesmo pai na fé meu, Eliakim, né? Aí, o que aconteceu? Foi o primeiro grupo familiar ali. Foi logo, quando foi na quinta-feira, foi batismo, dia 15 de junho de 1995, o batismo. Eu participei desse batismo, vendo, eu voltei de lá maravilhado, eu falei, Deus, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para minha vida. Minha esposa foi no batismo, ela não foi à noite na igreja, eu fui somente eu e minha filha Pamela, na época tinha 4 anos, né, e só foi nós dois. E a minha esposa não estava confiando nada de conversão, ninguém acreditava em mim, como eu falei. Foi quando eu comecei a frequentar a igreja e os irmãos me dando apoio. Então eu falo para você, não fique sozinho, procure ajuda. Na ocasião, eu tinha alguns amigos, igual o pastor Paulo Elias, que já está com o Senhor, já faleceu, o pastor Divino, Mivaldo, Ari, José Messias, são aí 5 irmãos que eu confessava muito, falava muito da minha vida para eles, e Mivaldo e Ari, até hoje, né, estão junto comigo na fé cristã, e José Messias, infelizmente não, mas até hoje eu converso muito com Ari e com o Emivaldo, que são pessoas que me ajudam muito no início da minha fé, como eu falei, o pastor Divino, o senhor Eliakim, e o pastor Paulo Elias, os 3 já está com Jesus. Foram os que mais me ensinaram didaticamente, principalmente vida de oração, leitura, estudo bíblico. Aí, o que aconteceu? No domingo, no domingo posterior à minha conversão, uma semana de conversão, eles me chamaram para ir para a rua, para evangelizar. Eu fui para a escola dominical, terminou a escola dominical, nós fomos para a rua evangelizar. Domingo à tarde, nós fomos fazer visita para os irmãos que não estavam vindo à igreja, para saber o que estava acontecendo. Domingo à noite eu fui para o culto. Aí na terça-feira o grupo familiar, quarta-feira estudo bíblico, quinta-feira folga, segunda e quinta no início era folga, sexta-feira culto de oração, terminava o culto de oração, nós íamos para o monte orar, ali no Morro do Serrinha, Morro do Mendanha, para quem conhece Goiânia, e aí no sábado, após eu chegar em casa, eu chegava em casa, os irmãos já estavam lá, um deles estava lá, para quê? Para estar comigo ali, certo? Ele só me deixava depois das programações da igreja, para eu ter tempo com a minha família, ou no dia de descanso, que era quinta-feira, e segunda-feira eles me deixavam livre, mas terça, quarta, sexta, sábado e domingo, no pé. Eu era muito fanático pelo Túlio, um jogador chamado Túlio Maravilha, que jogava no Goiás, e eu torcedor do Goiás na época, e eu, até hoje também, fanático, e aí era bem a hora que o Túlio estava jogando, na época ele jogava no Botafogo, e eu queria assistir, eu torcia pro Túlio, eu queria, né,
E era bem na hora de ir para o culto. A Rede Globo transmitia nessa época aí o Campeonato Brasileiro às 19 horas, bem na hora que o culto começava, né? E o pastor Divino passava lá em casa para a gente ir para o culto. Então, o que aconteceu? Então, os meus finais de semana era assim, olha. Aí, com o passar do tempo, 2 meses depois que eu estava na igreja, eu passei a ser o vice-líder do grupo familiar. Era o pastor Divino líder, a Rosinha, uma irmã mais experiente do que nós, era vice. Mas como ela não era tão assim para frente como eu passei a estar junto com ela. Com 6 meses de conversão, nós fomos orar no monte, em Hidrolândia, uma cidade a 30 quilômetros de Goiânia. Eu fui batizado com o Espírito Santo, para alguns chamam, né? Outros chamam de plenitude com o Espírito Santo. Eu só sei que eu nunca mais eu fui mesmo, eu passei a orar em línguas a partir daquele momento, e tudo mudou na minha vida. Foi uma espécie de um fogo que veio sobre mim, me consumindo, e a partir daquele momento, tudo de resquício do mundo foi tirado de mim. A bebida, a farra, a dança, músicas, tudo foi tirado de mim, porque eu era viciado, certo? Você dançar sem ser vício não é pecado, mas você dançar por vício é pecado. Certo? Você jogar uma sinuca por vício é pecado, você jogar uma sinuca sem vício não é pecado. Eu era muito viciado na sinuca. Aí foi quando quando foi em fevereiro de 1996, o pastor Divino foi para o seminário, né, para fazer o seminário e futuramente ser pastor, e ele colocou eu como líder do grupo familiar. Então, com 8 meses de conversão, eu passei a ser líder de um grupo de 35 pessoas. Só voltando um pouquinho, eu tinha 2 meses de conversão quando eu preguei pela primeira vez na minha vida. Eu lembro até hoje, Colossenses 3, versículo 12 ao versículo 17 que eu preguei. Então, o que aconteceu? Com 8 meses de conversão, eu passei a ser líder de 35 pessoas. Então, se nós for pesar na balança, eu vou fazer agora, em fevereiro, 29 anos que eu cuido de vidas. 29 anos que eu pastorei, porque a partir do momento que você lidera um grupo de pessoas, você passa a ser pastor, não é verdade? Por um ângulo, todos nós somos pastor. Você que cuida de alguém, você é um pastor ou uma pastora, né? Aí foi quando eu estava sendo observado pela liderança da igreja. Um detalhe que eu esqueci de falar. No início da minha conversão, eu procurei andar com as pessoas que mais falavam de Bíblia, mais eram modelo, exemplo. Por exemplo, a nossa igreja, onde eu me converti, ela tinha muito hábito de ficar conversando sobre Bíblia. Só que eu vi uma coisa diferente nos irmãos de outras igrejas. Os irmãos da nossa igreja eram diferentes. Eles não ficavam assim, a Bíblia diz, não. Eles falavam assim, ó, lá no livro tal, capítulo tal, versículo tal, diz isso. É por isso que eu gosto de ficar citando ou recitando o versículo de cor. Não é exibidade, não é querer aparecer. Alguns me julgam que eu sou exibido, que eu sou metido, mas não é isso. É a criação, a minha formação foi assim. Então, eu ficava olhando os irmãos falar sobre isso. Lembro uma vez que eu fui fazer evangelismo com o irmão Joaquim, que era o presbítero da igreja, que era um mestre, professor da escola dominical, que era um grande, até hoje a gente se fala, conversa muito. Eu falava, eu quero chegar um dia a ser igual ele, né? Porque ele era mestre, ele pegava assim a história, narrava detalhe por detalhe. O outro era o Paulo Elísio, que falava muito versículo de cor, era presbítero também, depois se tornou pastor, e o pastor Divino. O pastor Divino me ensinou a ser aquele que chega assim, aquele que chega na explosão. O Paulo Elísio me ensinou a ser aquele que memoriza versículo e ora e jejuma. Pastor Divino também da mesma forma. E o seu Eliakim e o irmão Joaquim me ensinou a ser mestre, né? O pastor João Garcia, que era o meu pastor, que realizou meu casamento, eu ainda não era casado, eu era amaziado, tinha 5 anos amaziado com a minha esposa, nós amaziamos em 90, em 95, no dia 30, nós casamos, no dia 31 nós batizamos, né? O pastor João Garcia me ensinou a ser um pastor amoroso. Por isso que eu sou amoroso, né? Foi gerado espiritualmente isso dentro de mim, certo? E aí, o que aconteceu? Eu passei a ganhar muitas almas, a discipular muitas vidas. Com 2 anos de conversão, eu fui para o seminário. Me falaram, olha, você tem chamado para ser mestre, você é professor, mas você
você tem vocação pastoral. E eu falava, não, 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 meu negócio é só dar estudo bíblico, nada mais, nada menos do que isso, tá? Meu Deus, nós já estamos com 15 minutos. Eu vou resumir aqui bem rápido, bem breve, para a gente continuar o quarto vídeo, talvez o quinto. Eu tenho muita coisa para falar. Aí o que aconteceu? Eu fui para o seminário. Com 2 anos, a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, com 2 anos de batizado, você pode fazer o seminário. E eu comecei a fazer o seminário. Com 6 meses, eu entrei em agosto de 1997 no seminário. Com 6 meses de seminário, o meu pastor me chamou para ser um dos pastores e o segundo pastor da igreja. Eu iria entrar em 1998 como segundo pastor com tempo integral. Na realidade, o nosso pastor, ele não era pastor com tempo integral, nenhum dos outros, que era o Divino e o Paulo Elísio, que estava na condição de pastor, e o Joaquim, que eram os presbíteros, eles estavam na condição de pastor, eles não eram com tempo integral. E eu passei a ser com tempo integral. Eu era assalariado em 1998 e eu comecei a ser assalariado pela igreja. Por isso que o meu pastor teve que me consagrar no dia 31 de dezembro de 1997, oficialmente como pastor. Mas, se eu for pesar na balança, vamos dizer assim, vou fazer 29 anos que eu pastoreio agora em fevereiro, né? 29 anos. Então, eu parei aqui na minha entrada no seminário, ganhando vidas, já discipulando bastante pessoas, e o próximo vídeo aí, o quarto vídeo, vai ter muita coisa boa para falar, tá bom? Espere aí, aguarde aí.